Bom, vamos lá. A gente gastou um pouco mais de tempo da revisão com as coisas que estão mais distantes. Processo de execução, ações especiais, a gente acabou de ver na última semana de curso. Então eu imagino que esteja bastante fresco isso na tua cabeça. Não te esquece em processo de execução que as matérias e as teses são sempre as mesmas. Ou é coisa julgada, ou é correção monetária, ou é juros, ou é INSS, ou IR, ou honorários periciais. Não importa se a peça está na liquidação de sentença ou se a peça está na execução. As matérias controvertidas, elas vão ser as mesmas desde a liquidação de sentença. O que eu preciso ratificar aqui com vocês? Primeiro, se já tem sentença de cálculo, não é mais contestação, impugnação de cálculo na liquidação de sentença, que é aquela peça que eu faço em 10 dias para contestar o cálculo do outro. Se já tem sentença de cálculo, eu tenho que fazer aquela escada. Sentença de cálculo, citação, garantia. Sentença de cálculo, citação, garantia. Executado faz embargo execução. Exequente faz impugnação. Se a garantia recaiu sobre bem de terceiro, faz embargo de terceiro. Ok. Embargos à execução quer diminuir o valor fixado. Impugnação quer aumentar o valor fixado. Embargo de terceiro quer a tese do terceiro, ser reconhecido como terceiro, a exclusão da lide e a desconstrição do bem. Toda execução de terceiro vai caminhar em cima disso. Eu não sou parte, eu sou terceiro, eu quero a exclusão da lide e eu quero a desconstrição do meu bem. Bem diferente de uma execução comum. Porque a execução do executado mesmo e não do terceiro, ela vai discutir coisa julgada, correção monetária, juros, INSS, IR e honorários periciais. Não te esquece que os recursos da execução não têm preparo, nenhum recurso da execução tem preparo. Por uma razão simples, né? Todo o juízo já está garantido. Falando em preparo, o agravo de instrumento lá no conhecimento tem 50% de depósito recursal do recurso já realizado, né? Isso é uma coisa relativamente nova. Ok. Não tem preparo em nenhum recurso da execução. Quais são os recursos da execução? Agravo de petição, recurso de vista e embargos. Agravo de petição é o substitutivo do recurso ordinário. Qual é o requisito específico do agravo de petição? O parágrafo 1º do artigo 897, que é a delimitação das matérias controvertidas e do valor incontroverso. E o recurso de vista na execução, o que ele tem de especial? Ele só cabe por afronta à Constituição. Se não houver afronta à Constituição, não cabe revista na execução. E o embargos não tem nada de especial. Ele cabe igualzinho ao recurso de embargos no processo de conhecimento. Ok. Fechamos aí essa da execução, que é muito rápida. Claro, nós acabamos de falar isso no nosso curso, não precisamos demandar mais tempo com isso. As ações especiais, lembra que eu comecei te falando do MS da ação rescisória. De todas as ações especiais, essas são as que mais preocupam de fato. O MS, naquela hipótese do 414, inciso 2º, que eu já te falei para caçar e liminar. Não te esquece que MS só cabe quando não couber recurso. Não te esquece de grifar o prazo do MS no artigo 23 da lei do MS. Não te esquece de grifar o artigo 7º da lei do MS para pedir a notificação da autoridade coatora. Não te esquece também de grifar a súmula 417, inciso 3º, que é o MS contra a penhora online e execução provisória. Não te esquece que nenhum recurso na ação de MS tem preparo, porque não tem valor em condenação em pecúnia. E não te esquece que o MS é uma inicial, com um detalhe ímpar de que ele não protesta por provas, porque ele tem que vir acompanhado de suas provas. Tanto MS quanto a rescisória tem que ter procuração específica e não cabe jus postulante. Não pode ser propostos sem o advogado, né? Tem que ter advogado com procuração específica. Ok. MS,
É uma peça possível, arriscada, porque no padrão FGV de prova, a peça que mais caiu foi contestação. E se te colocarem diante de uma inicial com concessão de liminar, não é contestação, é MS. É o MS da súmula 414, inciso 2º, ok? Na ação rescisória, eu te pedi para grifar, quando eu te dei ação rescisória, no artigo 836 da CLT, os documentos que não podem faltar anexados à ação rescisória, que é a certidão do trânsito em julgado, a decisão transitada em julgado e o depósito prévio, que no processo do trabalho é de 20%. No processo civil é de 5%, mas para a gente é de 20%, salvo comprovada a miserabilidade do autor. O que pode ser objeto de ação rescisória? Tudo. Toda violação de artigo de lei federal pode ser. Então, qualquer artigo da CLT, qualquer artigo de outra lei. Não te esquece que CLT é para urbano. Se a prova falar em doméstico, eu tenho que falar do artigo 7º, parágrafo único da Constituição e da lei do doméstico, que é a lei 58, 59 de 72. Se a prova falar de rural, tu vais usar todos os incisos do artigo 7º da Constituição Federal, porque os mesmos direitos constitucionais do urbano são assegurados por rural, todos, mas tu vais ter que buscar a lei 58, 89 de 73. O que é que rural tem de diferente de urbano? A jornada noturna é diferente, o percentual e o horário, e no caso do rural ainda tem diferença se é lavoura ou se é agricultura, porque se for lavoura é das 21 às 5, e se for lavoura é das 21 às 5, e se for pecuária é das 20 às 4. E o percentual é de 25% e não tem hora ficta, não reduz a hora na jornada noturna do rural. E outra coisa que é diferente é o aviso prévio cumprido, que o urbano tem uma redução de 2 horas diárias ou 7 dias corridos, e no caso do rural, eu tenho uma redução de 1 dia por semana. Ok. As ações especiais, as outras ações especiais, eu te falei da consignatória, né? A consignatória que pode ser proposta por empregado ou por empregador, que é para consignar bem ou dinheiro. Não esquece se for uma consignatória de verbas rescisórias que eu tenho que fazer o cálculo da verba rescisória. Eu te falei da ação possessória, que é para reintegrar a posse de um bem ocupado, que normalmente é ocupado pelo empregado, o empregador vai lá e faz a possessória na Justiça do Trabalho. Te falei do cumprimento, que é uma ação proposta por empregado ou pelo Sindicato dos Empregados para fazer cumprir norma coletiva. Te falei da ação civil pública, te chamei a atenção da OJ 130, da SDI 2, que é a competência da ação civil pública, excelente questão de prova para mim na segunda fase, agora, no domingo. Te falei ainda, além da ação civil pública, da questão da ação revisional de insalubridade, quando a insalubridade é paga no percentual, que eu quero pagar um percentual menor ou maior, eu faço ação revisional pelo 471, inciso 1º do CPC, combinado com 769 da CLT. Te falei da história do HC, que a nossa OJ 156 da SDI 2 é posterior à súmula vinculante. Te falei ainda da correção parcial, que eu só posso imaginar a correção parcial quando não couber recurso e quando não couber MS. Então, ela seria a minha terceira opção na escala, se cabe recurso é recurso, se não cabe recurso pode ser que seja MS, se não cabe MS é correção parcial. E te falei das cautelares também, cautelares nominadas, inominadas, preparatórias ou incidental, cuidado com o endereçamento da cautelar, né? Se ela é preparatória para quem vai julgar, se ela é incidental é onde o processo se encontra. Cuidado também com os requisitos da inicial da cautelar, né, que estão todos lá no artigo 801 do CPC, é só eu seguir aqueles requisitos. Ela pode ter liminar, e aí eu tenho que chamar o artigo 804 do CPC, que é o inaudito alterar partes, 804 combinado com o 797, né? E te falei das cautelares que mais me preocupam, das nominadas, a de arresto, produção antecipada de prova e de protesto. E as inominadas, as duas súmulas, 414, inciso 2º, e 414, inciso 1º, e 405, inciso 2º. Ok? Bom, agora vamos fazer as recomendações de prova.